do Estado. E a gente vai continuar falando sobre festas, eventos, sobre combate ao coronavírus. Eu recebo agora o professor Sérgio Freitas, ele é professor titular de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e também é o coordenador do Grupo de Monitoramento para a Covid da UFSC. Professor Sérgio Freitas, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia, espectadores. Sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Professor, vamos começar falando sobre a decisão da Universidade Federal de Santa Catarina de manter o vestibular presencial, mas de não retornar às aulas presenciais. Essas decisões saem do núcleo, né? Saem desse grupo de monitoramento que o senhor coordena. Na verdade, a decisão sai da reitoria. Esse grupo ele serve de apoio à universidade para que a reitoria possa tomar as decisões. No caso do retorno presencial, que era principalmente o retorno presencial das funções administrativas, nesse momento que a gente ainda tem férias, foi considerado mais cauteloso que a gente protelasse um pouco, porque o trabalho vem acontecendo de forma remota, para tentar evitar que houvesse algum surto dentro da universidade. No caso do vestibular, dada a importância que ele tem, a data em que ele vai acontecer, que é um pouco mais na frente, e as dificuldades operacionais que seriam pensar no adiamento em outras medidas, ele foi mantido e foi introduzido, então, a exigência da comprovação da vacina ou de um teste negativo para que os candidatos possam fazer o vestibular, que eu acho que é uma medida prudente frente à situação que nós estamos passando nesse momento. Já aproveitando que o senhor, obviamente, é especialista em saúde pública, eu queria a sua avaliação para o atual momento e para a decisão do governador Carlos Moisés de manter os eventos com grande público. Então, os eventos com grande público que têm sido noticiados mostram que, embora as pessoas estejam vacinadas, depois que elas entram nesses eventos, não existe nenhum distanciamento e nenhum uso de máscara. Isso não contribui para diminuir o número de casos, principalmente porque a entrada da nova variante Ômicron é uma variante muito mais contagiosa do que as anteriores. E isso explica um pouco também dessa explosão de casos que nós estamos observando no estado nos últimos 10 ou 15 dias. Eu acho que estamos todos ansiosos para voltar à vida normal, mas os grandes eventos talvez pudessem esperar um pouquinho mais ou ter alguma forma de controle mais adequada para o que acontece depois que a pessoa entra no evento. Então, a vacinação, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Eu sei que o senhor tem um dado que o senhor compartilhou com a nossa produção, de que o último levantamento de novembro, por exemplo, mostra que 95% das mortes em novembro do ano passado foram em pessoas não vacinadas ou sem o esquema completo. Então, a vacinação, sem sombra de dúvidas, é fundamental e o distanciamento, sem sombra de dúvidas, ainda deveria estar sendo mantido. Eu acho que, sem dúvida, a vacinação é fundamental não só para evitar diminuir muito o número de mortes, como também para evitar casos mais graves. Isso fica comprovado, apesar dos dados serem ainda muito recentes, nos próprios casos de Ômicron que estão acontecendo agora. Nós tivemos um aumento, por exemplo, em Florianópolis, do número de ativos mais do que duplicou, e o número de pessoas em UTI se manteve basicamente estável. As internações subiram muito pouco. Isso, em grande parte, é efeito da vacina, porque as pessoas que estão tendo casos já sendo vacinados têm formas muito brandas, muito leves da doença, que é um dos benefícios da vacina. Ainda acontecem casos graves em situações extremas, pessoas idosas ou crianças pequenas que têm um sistema imunológico mais fraco em relação às pessoas de outras faixas etárias, ainda podem apresentar casos mais graves da doença. Mas, no geral, as pessoas precisam perceber isso, principalmente aqueles que optaram por não se vacinar. 95% das mortes que estão ocorrendo no estado estão ocorrendo em pessoas que não se vacinaram, que não tinham ainda o esquema vacinal completo. Essa é uma informação que elas precisam estar conscientes disso. A avaliação do senhor, expectativa para vacinação em crianças, as doses já chegaram ao Brasil? Olha, eu acho que a vacinação em crianças deve começar logo e eu não vejo motivos
para que ela demore muito a ocorrer tendo disponibilidade de vacinas. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, nós temos uma ampla estrutura em postos de saúde para fazer a vacinação de crianças, que foi a que sempre foi feita fora desses períodos de pandemia ou de epidemias que nós não temos no Brasil há algum tempo uma epidemia dessas proporções, mas a vacinação sempre foi feita em postos de saúde. Então, eu acho que ela deve começar o mais breve possível e deve ser feita com a maior urgência possível, porque nós temos uma faixa da população até 12 anos de idade que ainda não foi vacinada, e dentre essas crianças, algumas são de risco, vamos dizer assim, para a vacina, principalmente as crianças menores, embora a vacina esteja autorizada para crianças de 5 anos em diante. Agora, diante do quadro que nós vamos ter ensino presencial em todo o estado, de escolas e pré-escolas, é fundamental que você comece a vacinar, e eu acho que o Brasil perdeu uma chance fantástica de vacinar essas crianças mais cedo, para que elas pudessem entrar no período de aulas já com a vacina. Mas eu acho que quanto mais cedo, melhor, e quanto mais rápido, melhor. Exatamente. Sobre a volta presencial às aulas, eu vou conversar daqui a pouquinho com Kelly Borges, uma das nossas repórteres, que vai trazer todas as informações sobre essa decisão. A partir de 7 de fevereiro, volta às aulas anunciada pelo governador Carlos Moisés. Mas antes de encerrar sua participação, professor, queria detalhes sobre esse projeto de segurança ambiental que a Universidade Federal está desenvolvendo, inclusive com a fabricação de aparelhos na própria Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Esse é um projeto que nós desenvolvemos com professores de diversos departamentos, principalmente da saúde pública e da engenharia mecânica, para que a gente fizesse um programa da qualidade do ar. Nós sabemos que o ambiente, para ser seguro, ele deve oferecer um mínimo de 6 trocas de ar completas por hora e manter um nível de CO2 abaixo de determinado padrão, para que diminua muito a chance de, caso algum contaminado lance vírus na atmosfera naquele momento, que esse vírus não permaneça tempo suficiente, em quantidade suficiente, para ser viável a transmissão de um caso dentro de uma sala de aula, por exemplo. Então, a partir disso, nós desenvolvemos uma metodologia de medição. Foram construídos aparelhos para fazer essa medição nos próprios laboratórios da UFSC, nós já temos hoje cerca de 50 aparelhos. Foi feito um treinamento das pessoas, de um grupo específico que trabalha com a segurança do trabalho e a saúde ocupacional da UFSC, e nesse momento estão sendo realizadas medições que vão alcançar todos os espaços de ocupação da UFSC, da biblioteca, as salas de aula, dos laboratórios, a outros ambientes, como o RU, por exemplo, para que a gente consiga delimitar a quantidade de pessoas que estariam seguras nesse ambiente, se não seguras, com um risco minimizado. Então, esse é um trabalho inédito que eu saiba nenhuma outra universidade realizou esse trabalho no Brasil, está realizando, e nós devemos ter isso totalmente completo para quando voltar ao semestre presencial de 2022-1 e eventualmente, para as turmas que vão voltar em fevereiro, se não houver nenhum adiamento por alguma situação excepcional, esses ambientes já vão estar dimensionados para receber um número de pessoas que se trabalhe com a maior segurança possível. Coisa boa. Eu acho que é uma iniciativa muito boa e que deveria ser pensada para outras universidades, escolas públicas, etc., para se ter uma noção do nível de segurança que nós estamos trabalhando, digamos assim. Com certeza, professor Sérgio Freitas, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista. É claro, esse projeto nos interessa, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa pesquisa, desse trabalho que vocês estão fazendo aí na Universidade Federal. Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Igualmente, lembrando a todos, principalmente a população, que a pandemia não acabou, que os cuidados são fundamentais, que usar máscara, mesmo em locais abertos, nessa fase agora de transmissão da Ômicron, é importante, e principalmente para quem não se vacinou, que busque a vacinação. Não se vacinar é uma opção das pessoas que traz algumas consequências essas que eu não conheço ainda muitas que sejam positivas, só negativas. Obrigado. A gente que agradece. Até mais. Com certeza. Muito obrigada, professor Sérgio Freitas. Até uma próxima oportunidade. Ótimo dia para o senhor.